Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Lenzi do Altera e esse é o Papo de Dentista. Hoje o tema é a era da biologia. A gente fala muito nos nossos cursos que uma das tendências mercadológicas que estão mais em alta é o setor biológico. A evolução e a inovação tecnológica na biologia tem realmente deixado todo mundo surpreso de quais as oportunidades que o mundo da saúde pode trazer como terapias e soluções para os problemas do dia a dia. Eu trouxe hoje aqui o Walker Gervaux, que é CEO da R-Crio, uma empresa especializada na criopreservação e armazenagem de células-tronco a partir de dentes de silo. Cara, é demais essa entrevista. Tomara que vocês gostem. Vamos ver o Walker. Bom, pessoal, estou aqui com o Walker e a gente vai bater um papo muito legal hoje porque eu conheci a R-Crio há pouco tempo. Conheci o Walker em clientes em comuns e hoje a gente tem uma parceria legal aqui com a Altera e ele vai explicar um pouco para a gente o que é a R-Crio, o que ela faz e é um produto fantástico que deve fazer parte do dia a dia dos dentistas em todos os seus consultórios e suas clínicas. O Walker Gervaux é diretor executivo, o CEO da R-Crio. E, Walker, você não era dessa área, como é que você foi parar né, na R-Crio aí? Como é que foi? É verdade, eu nunca fui dessa área médica, nunca fui diretamente dessa área médica odontológica, né? Mas eu conheci o projeto da R-Crio já há algum tempo, venho interagindo nesse projeto já há algum tempo e recentemente recebi o convite do José Ricardo a integrar esse time e está totalmente encantado com isso e perceber exatamente o futuro que é esse negócio. Eu resolvi mudar minha vida e me dedicar totalmente nesse desafio. Como é que fala para o pessoal, o que a R-Crio tem como serviço, como produto? Hoje, o que é? A R-Crio, numa linha mais científica, né, ela é um laboratório, um centro de tecnologia celular. Né? O que significa isso? Ela é um laboratório especializado em criopreservação de células-tronco, especializadas no dente de leite. Okay? Bom, por que existe esse negócio? Bom, o principal motivo da R-Crio é levar qualidade de vida para as pessoas, né? Através dessa tecnologia, desse serviço, porque a medicina tem evoluído bastante. E o fato é que as terapias com células-tronco serão a base dos protocolos médicos do futuro. Futuro esse que não está muito distante. A gente está muito acostumado a falar de células-tronco do cordão umbilical, né? Qual a diferença? Quando a gente fala o que é muito comum, que o mercado conhece mais, são as células-tronco do sangue do cordão umbilical. Essas células são células hematopoéticas e elas são células que ajudam, né, ou elas se propõem a tratar doenças de origem sanguínea. Uma outra linhagem de células são as células mesenquimais, que são células que você encontra em fontes como na gordura, né, na medula e também no dente de leite. Exatamente a linhagem de células que nós trabalhamos. Elas conseguem se diferenciar em mais... A diferença dela é que ela se diferencia em outros tecidos. Tá. E a aplicabilidade hoje porque é uma terapia, ele tem uma dose de promessa, né? De muita coisa que ainda está em desenvolvimento. Como que está esse estágio? Isso, a gente vem mapeando isso, né? Dentro da R-Crio nós temos uma área de comunicação que é formada por 2 cientistas. Um fica dentro da área de genoma da USP, em São Paulo, e uma outra pessoa que fica em Boston, nos Estados Unidos, e eles ficam monitorando tudo que está acontecendo sobre todos os avanços com a utilização das células-tronco. Existe um órgão americano, que é o NIH, um instituto que você deposita, as empresas, as pessoas que queiram trabalhar com isso, depositam lá os testes, né, e as terapias com que se propõem a desenvolver. Pra você ter ideia, hoje tem mais de 5.000 terapias com células-tronco em testes no mundo inteiro. Né? Aí muitas pessoas me perguntam, puxa, Walker, mas vem cá, eu ouço direto na rádio, na televisão, esses dias mesmo passou aqui na CBN, em Campinas, pessoas com artrose de joelho que queiram fazer terapias com células-tronco na Unicamp. Né? Outro dia saiu na Folha de São Paulo um senhor lá que tinha a amputação do pé
orientada pelo médico, porque ele não conseguia vascularizar aquela região, e aí, antes de fazer a amputação, resolveu usar células-tronco e conseguiu vascularizar e conseguiu deixar que viesse amputar o pé, né? Então, ok, isso acontece, mas ainda não está homologado, né? Ainda não há protocolo médico para utilização. E esses testes não estão por exemplo, nesse NIH. Então, existem outros institutos, mas o que a gente percebe é que esse é um tema que está se popularizando a cada dia. E a gente acredita que no curto espaço de tempo esteja aí totalmente homologado, procedimentado. E é o que se pesquisa, é o que se tem de mais avançado em termos de medicina, né? Exatamente. Então a medicina tem estudado muito células-tronco, não somente para terapias celulares, né? Até mesmo de utilizar células para testes de drogas, né? Porque também é uma pressão social, né? Hoje a gente vê vários movimentos, né? Para que a gente não utilize mais os animais para testes, né? Então a gente viu em São Paulo, fecharam o canil em São Paulo, enfim, tem umas socialites que também estão fazendo movimentos nesse sentido. E uma coisa que a medicina percebeu é que se você utilizar células-tronco, você pode fazer testes diretamente em cima de um material que retrata a realidade de uma situação real. Entendo. E tem também, você estava me contando do mapeamento genético, que também é um serviço de vocês. Então, como que é esse processo? A Recrio, ela presta dois tipos de serviço, né? Um serviço lógico que é você... porque o que acontece? Você tem lá um dentinho de leite, né? Então, que dentre as fontes de células-tronco mesenquimais, é uma fonte menos invasiva, né? Porque você tirar sua gordura, né? Células da sua gordura ou da medula, é muito mais invasivo. É muito invasivo. E o dentinho de leite tem essas células-tronco. E numa pesquisa que foi feita recentemente, a gente tem um paper sobre isso, descobriram-se que as células-tronco do dente de leite já tem um potencial muito bom frente às outras origens. Então, puxa, imagina que você tenha isso e você tem a oportunidade de extrair dentro de um dente de leite que vai ser jogado fora. Então, um trabalho que nós fazemos é armazenar esse tesouro que está ali dentro do dente de leite que vai ser jogado fora. E esse tesouro, ele perde valor ao longo do tempo, porque a célula tem a nossa idade. Então, se a gente tiver uma célula jovem como essa armazenada, as perspectivas de uso no futuro são muito mais positivas. Então, a ideia é que a gente armazene esse material valioso num tanque de criopreservação e que ele fique disponível para o uso futuro. Certo? Esse é um dos serviços. Um outro serviço que a gente presta, que é para a utilização já dos pais, que é o mapeamento genético. A gente até brinca, assim, algumas mães falam, puxa, quem dera se meu filho viesse com manual de instrução, né? E a gente brinca que o mapeamento genético nos orienta mais ou menos nesse sentido, porque a gente analisa 196 marcadores genéticos e consolida isso em 4 painéis, né? Como, por exemplo, o painel de esporte, que nós vamos identificar ali, dentro daquela característica genética daquela criança, qual tipo de esporte é mais favorável. Que legal. Se é um esporte de explosão, se é um esporte de resistência, ou dentro daquelas características genéticas, que tipo de alimentos são mais favoráveis àquela criança, quais que devem evitar, como que é o metabolismo de drogas dessas crianças, se é mais lento, mais rápido, enfim. Ou seja, uma série de informações que são extremamente importantes para nós pais para administrarmos o futuro da nossa vida. Então, quando faz a coleta, a pessoa que entra aqui, que contrata esse serviço, ela já contrata automaticamente o mapeamento. Então, nós temos esses dois tipos de serviço. Nós podemos oferecer ao nosso cliente somente a criopreservação, é um serviço, ou também, além da criopreservação, o mapeamento genético. A diferença é que o mapeamento genético eu não preciso retirar do dente. A gente colhe pela mucosa bucal. Então eu posso ter clientes, como nós temos, de recém-nascidos, 1 ano de idade, né, que o pai quer fazer já o mapeamento genético, mas ainda não... E ainda não tem um dente de leite, mas no momento que o paciente tiver... Aonde entra o dentista nessa história? Bom, todo o nosso trabalho é realizado através de dentistas, certo? Então, nós criamos uma rede de profissionais, uma rede de profissionais da odontologia, que nós os credenciamos a nossa empresa, os treinamos
para que eles possam entender mais sobre o assunto, a aplicação, a aplicabilidade desse serviço e poder também, de uma certa forma, indicar isso para os seus clientes, os seus pacientes. É um serviço que passa a ser dele ali no consultório. Que é o que passa a ser dele. Dentro do portfólio dele. Dentro do portfólio dele. Nós não fazemos nenhum tipo de abordagem direta ao paciente dele. Ele não comercializa isso. Não precisa comercializar. Né? Na verdade, a comercialização é feita pela Recrio. É feita pela Recrio, mas a gente dá para ele uma condição e ele acreditando que isso pode ser importante para o paciente dele, ele co-participa, dele indicar. E ele tem uma ação técnica, ele que faz a extração do dente de leite? Isso. Então, quando a gente credencia esse dentista, ele pode fazer extração ou não, depende muito. Tem dentistas que não gostam de fazer extração. Né? Ou seja, não precisa ser só o odontopediatra. Não precisa ser só o odontopediatra, mas ele participa tanto prestando serviços de coleta da mucosa para enviar para a gente, né, certo? Até mesmo pela consulta de pré-exodontia e pela exodontia propriamente dita. Entendi. Então, por essas atividades, a gente tem uma recompensação. Certo. Você tem eu estava vendo, você tem uma classificação desse credenciamento, você fala credenciado ou associado, né? Qual é essa diferença? Qual é essa diferença de relação com o dentista? Bom, o credenciado, a gente tem o credenciado básico, que a gente chama, que é qualquer dentista, né, querer se credenciar a Recrio, indicando, enfim, ou se credencia, é treinado, tem acesso a uma série de conteúdos super importantes para entender do tema, para estar atualizado no tema, né? E nós temos também um dentista associado, um credenciado associado. Quem é o credenciado associado? Bom, esse credenciado associado é aquele que quer ter uma relação mais próxima com a Recrio. Ou seja, quer desenvolver ações, acredita no negócio da Recrio e acredita que na sua carteira de pacientes, de clientes, existe ali um grande número de pessoas que têm interesse no serviço da Recrio. Então, nesse tipo de profissional, a gente tem uma relação diferente, uma relação muito mais próxima de coação. Coação, uma ação conjunta para poder comunicar aos seus pacientes sobre esse credenciamento e essa possibilidade. E isso ele tem uma relação até de rentabilidade maior com o serviço. Exatamente. A gente sempre fica conversando, né, muito sobre o que colocar dentro da clínica, do que colocar dentro do portfólio, de como agregar valor, né, aquele custo fixo todo que o dentista já tem ali, né, aquele cliente que já está lá. E está aí uma excelente oportunidade dos profissionais conseguirem entender como pode, dentro da clínica, gerar muita informação ao cliente. Eu vejo, quando eu vi a primeira vez a Recrio, e o trabalho, eu falei assim, eu penso da seguinte maneira: primeiro, que aquele cliente que não faz isso, o custo da oportunidade perdida é bem maior do que outro dia, eu conversando com uma dentista credenciada, achei muito interessante ela conversando com um paciente dela. E ela falando com uma mãe, ela falou o seguinte: olha, eu preciso te dizer uma coisa. Né? E eu achei interessante até a forma de abordagem dela. No dentinho do seu filho tem um tesouro que ele tem muito valor. E esse valor vai se perdendo ao longo do tempo. Né? E você tem a oportunidade de salvaguardar isso, de armazenar esse tesouro que se chama celostrom com uma possível utilização. Por que eu tenho que te falar isso? Eu tenho que te falar porque eu sou seu dentista. Porque amanhã ou depois, caso você aconteça dele necessitar desse material e eu não tenha te falado, eu vou me incorrer no problema ético. Certo? Então, eu preciso passar essa informação para você como oportunidade. E que é quase um dever, né? É quase um dever. Ela coloca exatamente como obrigação dela. Uma obrigação dela mesmo. Eu achei bem interessante. É muito interessante a gente pensar nesse trabalho. O Walker está deixando aqui os contatos dele, da Recrio, a gente vai passar para vocês, está aqui na tela. E qualquer dúvida, né, Walker, acho que pode mandar um e-mail. Como é que o pessoal para entrar em contato com vocês, se eles quiserem se credenciar, se cadastrar, é só entrar em contato aqui nesse número e vocês passam essas informações para eles? A gente passa todas as informações, tem um prazer enorme de receber pessoas na Recrio, a gente está sempre recebendo gente para conhecer o nosso laboratório, são todos convidados. Fantástico laboratório. Para conhecer o nosso laboratório, realmente diferente.
Hoje nós somos classificados como o único centro de tecnologia celular nível 2 no Brasil, regulamentado pela Anvisa, especializado em dentes descidos, né, em células de origem de tecido. Então é muito interessante, quem queira conhecer o nosso laboratório, é um prazer recebê-los também na Ecrio. Fica aqui em Campinas, o endereço está aqui embaixo. O endereço está embaixo, aqui está o telefone, né, o nosso contato, então por favor, entre em contato, a gente tem muita satisfação. Né? Tem que ter no consultório, tem que ter na clínica. Estou falando isso porque não temos relação comercial nenhuma, tem que ter, porque é um produto fantástico, um serviço fantástico. E quem também, não só como dentista, mas tem um filhinho aí e está na idade propícia, né, tem que entrar em contato. Gente, qualquer. Valeu, amigo. Obrigado.